A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus que o Senhor nos concede mais esta oportunidade de aqui estarmos. Nós estamos hoje na lição de número 5 da nossa revista. Como os irmãos podem visualizar, nós estamos estudando a respeito de Salmos. E hoje nós vamos estudar uns salmos que é muito amado por todos nós. Eu amo esse salmo, salmo de número 46. E enquanto você abre a sua Bíblia neste salmo para nós meditarmos, nós vamos fazer uma oração de gratidão ao nosso Deus, por tudo que Ele tem feito a nós, por tudo que Ele vai ainda fazer. Nós queremos agradecer ao Senhor, crendo que Ele que tem nos sustentado aqui nessa terra, e Ele tem sido socorro bem presente na angústia, né? Então nós vamos orar nesse instante. Bondoso e amado Pai, só podemos nesta manhã te agradecer por tudo que Tu estás fazendo a nós, por tudo, Senhor, que Tu vais fazer ainda. Muito obrigado por Tua proteção e cuidado, pelo Teu zelo, por Tua provisão todos os dias na nossa vida, na nossa família, na vida dos nossos irmãos. Eu quero Te glorificar porque o Senhor permanece presente em meio à angústia, em meio à aflição. E isso, Senhor, para nós é deveras muito importante, saber que o Senhor está ao nosso lado, está conosco em todo o tempo. Muito obrigada por tudo. Sim, meu Senhor, fica conosco ainda, fica conosco neste dia, vem falar aos nossos corações, e como diz a Tua palavra, que possamos sentir os nossos corações arder por Tua presença, por ouvir a Tua voz. É no nome de Jesus que nós Te agradecemos e Te louvamos por tudo. Amém. Nós vamos ouvir um louvor com os nossos irmãos, tanto professor como aluno da escola dominical, colaboradores, do trabalho aqui. Graças a Deus, Deus tem levantado grandes colaboradores nesse tempo, e nós podemos louvar a Deus com eles, O evangelista Ismar e o diácono Luiz. Os meninos já são conhecidos aqui, graças a Deus. Vamos louvar a Deus com os nossos irmãos. Enquanto isso, já prepara a sua Bíblia, a sua revista, e vai já meditando na palavra de Deus. Pai do Senhor, irmãos, vamos juntos louvar a Deus nessa manhã, nesse domingo. Sei que muitos é difícil levantar-se cedo, mas já tem muitos dos irmãos que estão aí nos assistindo. Nos ajude aí, vamos louvar a Deus, porque Ele é digno de adoração e louvor. Aleluia. Louvado e agradecido ao Teu santo nome, Jesus. Glória. Glórias a Deus. Ele te conhece bem, sabe os teus pensamentos. Ele conhece o teu coração, sabe da tua intenção. Deus é transparente, nada se esconde diante dele. Louvado e agradecido ao Deus Santo. Cedo ou tarde vai acontecer. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque Ele é fiel. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque Ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida.
esconde diante dele. Cedo ou tarde vai acontecer. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque ele é fiel. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer em nossas vidas. Deus vai escrever uma nova história, uma nova história. Pode acreditar, porque Ele é fiel. Deus vai fazer em nome de Jesus o impossível acontecer na nossa vida. Deus vai escrever uma nova história, uma nova história. Pode acreditar, porque Ele é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele vai cumprir com o que te prometeu. Deus é fiel. Deus é fiel. Aí, irmão Danilo, Ele vai cumprir com o que te prometeu. Em nome de Jesus. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Graças a Deus. O Senhor é fiel e é bom poder contar com essa fidelidade, né? Que não falha. Eu acredito que todos já estão de posse das suas Bíblias e nós vamos abri-la no Salmo de número 46 da nossa harpa cristã. Desculpa, irmãos, da nossa Bíblia. Eu estou ainda pensando no hino da harpa cristã. Hoje não teremos hino da harpa cristã. Eu quero convidar nessa oportunidade o professor Rodrigo. Nós hoje vamos estudar a lição de número 5 com o nosso professor da classe Timóteo. Professor Rodrigo Maurício. Chique. Muito chique, nossos irmãos. Graças a Deus. Lição de número 5, celebrando a segurança do povo de Deus. O nosso texto áureo está em Salmos 46 e o verso 1. Eu quero a ajuda dos irmãos que estão em casa para lermos junto esse versículo, que na verdade nem é ler, né? É recitar. É um versículo tão conhecido que nós poderíamos recitar. Então vamos juntos lá, Salmos 46, 1. 1, 2, 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Graças a Deus. A verdade aplicada nos diz que a segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. Os objetivos da lição de hoje, irmãos, é destacar a proteção do Senhor, apresentar as características da cidade de Deus e, por fim, enfatizar importantes relações e inspirações. O texto proposto aqui na revista vai do verso 1 ao verso 5 e também o verso 11. Nós podemos fazer essa leitura de maneira responsiva aqui. As meninas, vocês que estão aí na live, me ajudem na leitura, a gente ler os versículos ímpares.
Nós temos 6 versículos aqui para serem lidos, né? Então vamos intercalando aqui. Começar pelas meninas e em seguida os meninos. Nos ajudem aí, por gentileza, meninas que estão em casa também. Vamos lá, Salmos 46, verso 1, 2, 3, 4 e 5 e também o 11. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Graças a Deus. Antes de nós entrarmos na lição, para refletirmos um pouco mais sobre estes salmos, essa canção, esse louvor que foi nos deixado, eu quero mandar um forte abraço para todos os professores, evangelista Osvaldo, a professora irmã Wanda, diaconisa da igreja também. Quero deixar um forte abraço para a diaconisa Tânia, presbítero Jonas, também para o William, para a Rebeca, para a Raquel, para a irmã Chileide, também para a irmã Fabiana. Todos esses irmãos são professores da escola dominical e estão alguns impossibilitados de estarem aqui conosco, né, realizando as lives. Que o Senhor possa visitá-los nesta manhã com poder, com graça, dando saúde e guardando cada um. Quero também mandar um abraço especial para os irmãos que fizeram aniversário nesses últimos dias, né? Eu falei assim, eu tô com dó de quem faz aniversário em abril. A gente não pode fazer festa, não pode se aglomerar, não pode cantar parabéns, mas sintam-se abraçados. Em especial a Vitória de Moraes, que é o dia 19, a irmã Toninha, que também fez aniversário no dia 21, né? Maria Antônia Vasconcelos, o irmão Urias, dia 22, e também o presbítero Jonas, no dia 27. Sintam-se abraçados, né, nessa oportunidade, e nós vamos depois fazer uma oração especial pelos nossos irmãos que estão aniversariando. Nós vamos repetir essa informação, mas lembrar os irmãos que domingo que vem, além de ser o domingo, o Dia das Mães, será também a nossa oferta missionária. Nós ainda temos aqui, ó, cofrinhos, minha oferta missionária 2020. Mais do que nunca, ofertar está sendo pela fé. Por tudo que a gente tem passado, realmente a gente não tem pensado tanto sobre isso, sobre ofertar. Para aqueles que estão no campo, para aqueles que estão passando, ou vamos dizer, transmitindo o amor de Deus, fora da sua pátria, fora do seu lar, distante da sua família, em meio a todo esse caos que nós estamos vivendo, mas eles não deixaram o campo missionário. Então nós temos motivos para dobrar os nossos joelhos e interceder pelos missionários. Um grande, forte abraço para o missionário Martinho Chimene, lá em Moçambique, na província de Machixe, como também a sua esposa, a missionária Laís. Deus os abençoe, vocês fazem parte da nossa oração, como também as crianças do projeto Machixe. Eu fiquei responsável, professor Rodrigo, por orar pela Sheila Soli, pela Emília e suas 2 irmãs, e também o projeto Machixe. Tenho também a responsabilidade de orar por 2 países onde a igreja é perseguida: Coreia do Norte e Somália. Eles precisam das nossas orações. Deus os abençoe grandemente. E agora nós vamos com o professor Rodrigo estudar, meditar melhor nos Salmos de número 46. Boa aula a todos. Aproveitem. E se tiver alguma pergunta, por favor, façam. Nós estaremos aqui para ajudá-los. Então, eu vou ficar dando olhada no celular, vamos dar olhada aqui nas perguntas que virão dos irmãos. Enquanto isso, vocês vão
aproveitando, se deliciando com a mensagem da parte de Deus. A paz do Senhor para todos, em especial aí para os Timóteos, né? Saudade de todos, das irmãs também, estou com saudade. A gente está dando aula aqui, a gente vem pela manhã, então tem saudade de todos vocês, né? E um carinho especial com a minha turma, né? Minha sala dos Timóteos. Eu quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã e estudar um pouco do Salmo 46, né? Um salmo muito conhecido no meio cristão, né? Que é um salmo onde diz que é a fé perfeita em Deus. E nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre esse salmo, né? A primeira aula, né? Hoje nós estamos na aula de número 5, que é a aula celebrando a segurança do povo de Deus, né? Tivemos a primeira aula, que foi um guia devocional para o cristão, né? Que foi dada a oportunidade para eu estar dando a primeira aula. A segunda aula foi Jesus Cristo e as lições nos Salmos, né? Que foi dado pelo pastor Carlos, essa aula. A terceira aula foi o Supremo Bom Pastor, né? Foi ministrada pelo diácono irmão Luiz. A quarta aula foi Buscando Conhecer os Caminhos do Senhor, diaconisa Pamela, minha esposa, que deve estar me assistindo. Um beijo. O Davi também, que com certeza deve estar lá ao lado dela. E hoje nós vamos falar do Salmo 46, que é a fé perfeita em Deus. É difícil, irmãos, aqui dar aula diretamente para vocês, que eu gosto de interagir. Nem a superintendente hoje ela está auxiliando aqui na imagem, então eu estou aqui um pouco meio solitário no visual, mas o pessoal está aqui, então eu vou me sentir mais à vontade dando a aula para todos. Começando aqui pela introdução da revista, ele diz assim: esta lição fala sobre a segurança do povo de Deus, né, por ter o refúgio e fortaleza e a proteção de Deus. Enfatiza a grandeza e a soberania do Senhor. E por fim, destaca a inspiração de Martinho Lutero, né, ao compor o hino Castelo Forte. Todas essas partes da introdução temos nos capítulos seguintes, né? O Salmo 46 é um salmo, como eu já disse, mas eu vou repetir, ele é muito conhecido, né? Principalmente que as Bíblias, eles têm aqui como se fosse um capítulo, né? O texto aqui diz que é a fé perfeita em Deus, né? O Salmo ele evidencia o quê? A fé, a confiança em Deus, em ocasiões de instabilidade e insegurança, né? Deus é a nossa real segurança nas tormentas da vida, né? Deus é o quê? É a força, né? Então aqui no começo do Salmo, ele diz assim que Deus é o refúgio, né? Sendo refúgio, seria o quê? A nossa, né? Onde nós devemos encontrar o quê? O refúgio, um abrigo na hora da tribulação, né? O salmista aqui, ele começa de uma forma, né? Ele vem, como já foi dito, né? Como um hino devocional, né? Ele fala assim: Deus é o nosso refúgio. E ao mesmo tempo ele fala, é a nossa fortaleza. E logo em seguida ele fala que é o socorro, bem presente na angústia. Ele vem reconhecendo as fases que a gente tem que fazer. As fases é o que? É o nosso refúgio, onde a gente deve se abrigar. É a nossa fortaleza, porque ele é o forte, né? Você se esconde aonde? Você não vai se esconder de uma chuva no lugar que o vento bate e derruba de repente. Não, você vai se esconder no lugar onde vai te abrigar, onde você vai se sentir o quê? Seguro, né? E a gente se sente seguro onde? Diante de Deus, na proteção de quem? De Deus. Porque fala que fortaleza. Essa palavra fortaleza significa o que? Força, né? É uma força, não é um simples refúgio, não é um simples abrigo de, vamos dizer assim, de palha, que o vento assopra e já derruba. Não, é uma fortaleza, a segurança que a gente tem que ter em Deus, né? É uma força que na peleja do crente é o poder que opera em nós e nos capacita para vencer,
É a força que vem de quem? A força que vem de Deus, né? E ele é socorro bem presente na angústia. É uma ajuda, é um amparo, um auxílio na angústia, né? Qual seria essa angústia? A aflição, né? Você vê a situação, você fica aflito, você fica agoniado, você fica ansioso. Seria esse tipo de, né? Na angústia, socorro bem presente na angústia. Quando você está angustiado, você se socorre ao Senhor e Ele vem com a sua força e te ajuda, te dá força, te dá poder para você vencer a batalha, né, de todas essa angústia. O presente, irmãos, aqui, ó, esse aqui é só o primeiro versículo do Salmo, né? Vem falar o que? Do presente, bem presente. Seria o que esse bem presente? Uma dádiva, uma oferta. Ele está ao alcance do seu povo no presente, agora, já. Não é para amanhã. Ele vem e te socorre. Para melhor a gente falar sobre essa dádiva de Deus, em Tiago 1,17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem variação, nem sombra de variação. Então, irmãos, o que vem, esse presente é o que? É o de Deus, ele vem, né? Ele vem, de onde vem essa dádiva? Vem do alto, de Deus. Às vezes a gente está com algum problema, a gente vai se procurar em alguma outra coisa para se ajeitar, vai procurar falar com o irmão, vai procurar auxílio, mas o socorro vem de Deus, vem do alto. Por mais que Deus dê a oportunidade para o irmão vir te socorrer, mas a provisão você tem que ter a certeza e convicção que veio de Deus. O irmão está te ajudando, mas foi Deus que deu o quê? A possibilidade, tocou no coração dele para te ajudar, né? E vemos aqui que a ação do Senhor e a fragilidade do quê? Nossa, a fragilidade humana, né? O Salmo 46 traz lições profundas aos servos de Deus no que se refere à proteção e às ameaças que socorrem ao longo da vida. Também nos mostra a ação do Senhor e a fragilidade humana, né? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nós devemos nos esconder em Deus e a força virá dele ao nosso encontro, né? No tópico 1.2, Deus é a nossa fortaleza. No 1.3 é o socorro bem presente, né, na angústia, né? Então, assim, a certeza que nós temos que ter do povo de Deus é que Deus é aquele que até o final, e a presença poderosa de Deus vai permanecer como uma rocha inabalável. Deus é a nossa fortaleza inabalável. Nós temos a fragilidade humana, nós nos abalamos, né? Por mais que a gente está na presença do Senhor, a fragilidade humana faz com que nós nos abalemos, mas Deus é rocha inabalável, né? Então, assim, a ação do Senhor e a fragilidade, pois Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o socorro bem presente na angústia. Indo para o tópico 2, aí vem o tópico, né? A completa confiança no agir de Deus. Desses número 2, o salmista escreve, né, que a plena confiança no agir de Deus. A gente pode pensar um pouco sobre essa confiança, né? Às vezes você pode até pensar que alguma coisa está acontecendo, que você confiou e ainda não obteve o resultado, né? Só que
a gente tem que ter essa confiança para prevalecer nesse meio, né? Ter a confiança. O que seria essa confiança? O Luiz ele falou aqui na quinta-feira, a fé em Deus, né? Tem que ter o quê? A fé que já está para vir a sua providência, né? Então, a confiança é ter que, vamos dizer assim, ter a terra e o monte lembram firmeza, mas o mar pode rompê-los. Há perigo que rompem as bases sólidas. Por mais que a gente está embasado, né, na palavra, tem um bom alicerce na igreja, pode vir alguma coisa, irmãos, que vem minando aos poucos a sua fé, vai minando aos poucos e acaba tem fala aqui, né, aos poucos vai minando, mas a gente tem que ter o quê? Prevalecer confiando em Deus. Vem uma tribulação, prevalece confiando. Vem uma angústia, prevalece confiando. Vem alguma adversidade, alguma prova, permanece confiando. Porque eu tenho um conhecimento do que toda prova vem para você ser aprovado. Não tem prova que não venha para aprovação. O que basta a gente prevalecer, confiar no meio, aqui no 2.1 fala em meio ao caos. Quando fala caos, irmãos, é uma coisa que já passou do limite, né? Já o próprio nome, quando você ouve falar caos, é uma coisa bem um problema gigantesco, né? E vem no 2.2, diz assim, a cidade de Deus. O salmista está identificando Jerusalém como a cidade de Deus, né? Ele fala santa cidade. Lá estava o templo e a arca da aliança, né? Com a nova aliança estabelecida por Jesus Cristo, os escritores do Novo Testamento enfatizam a Jerusalém que é de cima, em Gálatas 4:26. A esperança de que nossa cidade está nos céus. Aí tem uma referência de Filipenses 3:20. A futura, né? A futura Nova Jerusalém. Então, irmãos, o que o salmista ele fala, né? A cidade de Deus. Irmãos, para os judeus, falar de Jerusalém é uma coisa muito, assim, importante, né? É uma coisa muito forte porque é a cidade de Deus. O salmista aqui, né, que diz que é o filho de Corá, né, um dos filhos entre os filhos de Corá que fala aqui, o cântico sobre Alanote para o cantor mora entre os filhos de Corá. Ele se referiu que à cidade santa de Deus. Ele veio falar do que? Da cidade de Deus, né? São muitas as lições e vários detalhes. Contudo, é relevante que o discípulo de Cristo tenha sempre em mente o rio que alegra, a habitação de Deus, Deus no meio, Deus ajudará. São termos que lembram preciosas verdades acerca da relação de Deus com o seu povo. Presença, provisão, auxílio e senhorio, né? No versículo 4, o rio de Deus é o fluxo contínuo da sua graça, glória e poder no meio do povo salvo. Esse rio vivificador flui de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse rio flui do trono de Deus. E viemos aqui já para o tópico 2.3, a agitação das nações e o cessar das guerras. O Salmo
também ele celebra o quê? A segurança e o agir de Deus para o seu povo, né, em meio à agitação das nações, né? Ele fala o que também? Que retrata os movimentos dos povos e governantes contra o governo divino. As coisas vêm, as leis vêm, né? Se você for percebendo, eles vão fazendo tudo na calada e colocando leis, né? Que é o que? É contra quê? Contra o povo de Deus, né? Em nosso tempo, temos também testemunhado essas agitações, ou podemos chamar de revolta também, das nações que expressam em leis e costumes contrários aos princípios estabelecidos por Deus, né? Portas que se fecham para a proclamação do Evangelho, perseguições contra aqueles que professam a fé em Cristo, ou ainda uma profissão de fé meramente nominal. Contudo, o salmista ele permanece confiante na presença de Deus, em seu auxílio e em seu agir, né? Então, nós devemos ter o que? Uma completa confiança no agir de Deus, pois em meio ao caos, Deus traz o livramento e a sua presença. É sinal de auxílio e provisão. Ele é o nosso Senhor, né? As relações importantes e inspirações. Nós vemos aqui nesse tópico 3, a lição ela nos traz a relação entre o Salmo 46 e o 47 e relações também entre o 46 e o 48, né? Que são os tópicos 3.1 e 3.2. E o que na revista a gente encontra, né? Que ele fala assim, que o Salmo 46 e o 47, nós verificamos no 46, a gente verifica a ação de Deus em fazer cessar as guerras, o triunfo sobre as guerras. Essa ideia é reforçada ao quê? Qual é essa relação? No Salmo 47. O quê? O que celebra o reino vitorioso de Deus sobre a terra. Retrata o quê? A soberania do Senhor e as vitórias finais do nosso Deus, né? Então, o que acontece? Os dois salmos, um salmo complementa o outro conforme a lição. E ele diz que nós podemos perceber no 47, aqui entre o versículo 3 e o 5, né, que os salmos, devemos louvar o nosso Deus pela sua majestade, pela sua maravilha e pelos seus grandes feitos, né? No 47, os 3 e os 5 diz assim, ó: Ele nos submeterá os povos e porá das nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta, né? Então, louvar ao Senhor, ele traz essas duas relações entre os dois salmos, né? No 3.2 diz as relações entre os salmos 46 e o 48. O que há aqui na lição? Diz que há paralelos, né, entre o Salmo 46 e o 48. São cânticos de o quê? De triunfo, né? Os salmos são os cânticos aos judeus o quê? Do triunfo, né? Aqui ele diz a perfeita fé em Deus. E depois no 47 ele falou o triunfo do reino de Deus. E no 48 ele fala belezas e os privilégios de Sião, né? Ele coloca essas três possibilidades com essas relações entre os salmos, que são cânticos de triunfo. Trata-se de um cântico que contribui para solidificar no povo de Deus a consciência da grandeza do Senhor, o privilégio de desfrutar de sua
presença e auxílio, bem como alegra por contemplar seus feitos, benignidade e a sua justiça, né? Então, o Salmo 46 tem relação com o 47 e relação com o 48, que são complementos, né? Diz que são cânticos de triunfo, pois retratam a soberania do Senhor e as vitórias do nosso Deus, né? Então nós viemos aqui falar sobre também a inspiração de Martinho Lutero para compor o hino Castelo Forte, né? A revista ela diz que Martinho Lutero, né, muitos sabem, mas que não souberem vai saber agora, que ele era um teólogo, né, e era um músico, compositor. Ele tocava um instrumento por nome de alaúde, né, que é um instrumento de cordas. Entre as diversas músicas que ele compôs, né, a mais célebre, né, que diz aqui que foi até para a harpa, é o Castelo Forte, né? Essa música foi inspirada na convicção do salmista de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, né? A revista ela é bem clara, que ela diz assim, ó, em sua composição, Martinho Lutero afirma: ainda que este mundo repleto de demônios ameace destruir-nos, não temeremos, pois Deus quer que a sua verdade triunfe por meio de nós. Quando eu estava lendo isso aqui, eu vi por meio de nós, eu vi uma responsabilidade muito grande nesse por meio de nós. Não é no meio de nós, é por meio de nós, né? Então aqui tem uma responsabilidade muito grande para a igreja, né? Nesse afirmação de Martinho Lutero, que ele fala assim, ó, que Deus quer que a sua verdade triunfe por meio de nós, né? Por meio de nós. O hino foi composto em uma época mais sombria da igreja. Então, nessa época, tinha o quê? Muita perseguição, mas mesmo assim, Deus deu essa composição para Lutero, né? Para ele ter o quê? A confiança, né? Para ter o quê? Por mais que tudo venha a acontecer, a confiança tem que estar em Deus. Em primeiro lugar, que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, né? Tem um comentário aqui na revista que diz assim, que o Castelo Forte tornou-se mais tarde o hino da Alemanha protestante, de acordo com a inóloga, aí tem o nome da mulher aqui, vou ler do jeito que eu... Ethel Dowsey, não sei se é assim que pronuncia, provavelmente não, mas é o que está escrito aqui. Ele se espalhou por todo o país e até os inimigos de Lutero afirmavam que o povo inteiro estava cantando uma nova doutrina. Até o hino foi tão difundido, né, que até os inimigos, diz aqui no comentário, que eles falavam que o Martinho Lutero já estava dando outra doutrina acerca da palavra de Deus. E anos depois sua melodia foi utilizada por John Sebastian, né, para criar a cantata BWV de 80, em homenagem à Reforma. E no século XIX, o compositor Félix Mendelssohn, entre 1809 e 1847, empregou-a o último movimento da Sinfonia de número 5. Essas canções aí
como é que a gente pode dizer? Isso, canções clássicas. Muito obrigado aos universitários que estão nos auxiliando. Canções clássicas, né? Então ele introduziu até essa parte da canção. Então, irmãos, a gente pode ter nesse pequena e poucas palavras, né, que a proteção de Deus dá segurança completa. Podemos confiar plenamente na proteção de Deus, porque Ele nos ama. Deus se preocupa com cada detalhe de nossas vidas. Em Mateus 10, 29, 30 e 31 nos diz essa preocupação de Deus. Quando nos entregamos a Deus, colocamos nossas vidas debaixo de sua orientação e proteção, Deus tem todo o poder e Ele pode nos proteger de tudo, né? No final do Salmo 46, aqui no versículo de número 10, ele diz assim, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos. Larguem as coisas, irmãos. A gente tem que se aquietar e ter uma segurança em Deus. Essa parte aqui, a gente pode falar assim, ó, vamos largar as coisas que impedem a gente de exaltar a Deus. Tem muita coisinha pouca que impede a gente de estar exaltando o nome dele e de dar o devido lugar na vida. Então, o devido o quê? Que Deus esteja sempre na nossa vida. A gente tem que largar o quê? Né? Ele fala aqui, ó, aquietai-vos, ficar quieto, largar, deixa para lá algumas coisas que te impede de louvar a Deus. Tenha plena confiança, né? É a fé perfeita em Deus, a confiança que Ele é o refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aí tem aqui, né, na Bíblia, aquela parte selar, aquela pausa, para você meditar daquilo que você acabou de louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Então, na conclusão aqui, hoje, queira que Deus tenha guardado nos nossos corações, né, aberto as nossas mentes para que possa absorver alguma coisa do que eu tenha dito aqui na aula da escola dominical, que a conclusão da revista diz assim, ó: aprendemos na presente lição, espero que tenham aprendido, que por mais que as circunstâncias sejam contrárias ao povo de Deus, permanece confiante e esperançoso, pois o Senhor Deus está conosco e é nosso refúgio, fortaleza e auxílio. Por isso sabemos que no final a vitória é do seu povo, a vitória é do povo de Deus. Eu agradeço a oportunidade por estar falando um pouco aqui do Salmo 46. Como os irmãos sabem, eu falo pouco, gosto de interagir muito, e hoje só interagi aqui um pouco com o pastor que me auxiliou, Camara que está aqui também auxiliando, né? Então, irmãos, continue confiando, tá? Por mais que tenha esse tempo difícil, continue confiando, continue separando o seu tempo aí para louvar a Deus, né? Assista os cultos pela live, né? Acorde um pouco mais cedo no domingo, venha ouvir os professores falando aqui da palavra de Deus. Sente-se na sua sala, pega aquele cafezinho, toma um cafezinho, vai assistindo, vai lendo a palavra, né? Vai meditando, não desperdice esse tempo, né, em fazendo outras coisas. Assista um pouco as lives e a palavra de Deus, medite na sua casa,
porque é muito importante. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. É extremamente importante nesse tempo nós reservarmos um tempo para o nosso Deus. Muitos dizem que a administração do nosso tempo tem que ser feita por nós mesmos. E o tempo da palavra de Deus, professor Rodrigo, é um tempo que ele é extremamente necessário para nós. Muitos encontram diversos recursos como a meditação, a yoga e outras atividades para preencher o seu tempo. Têm a sua validade, são benéficas para a nossa saúde, tanto física como mental, mas o tempo que nós devemos reservar para o nosso devocional, para a nossa adoração a Deus, para a meditação na palavra, esse não pode ser substituído, nem pode ser excluído da nossa vida. Não pode ser substituído, muito menos excluído. Exatamente. É um tempo que nós devemos reservar. A nossa igreja desenvolveu um relógio de oração, que nós iniciamos exatamente no dia 23 de março, quando deu-se início ao isolamento social aqui em São Paulo. Falo isso porque tem irmãos que estão nos assistindo de outras cidades e talvez não tenha tido essa obrigação de se isolar socialmente. Mas nós demos início a um relógio de oração. Se você ainda não faz parte, não tirou ainda um tempo do seu dia para orar, para invocar ao Senhor, ainda dá tempo. Enquanto a igreja está na terra, nós temos possibilidades de invocar o nosso Deus. Quando as pessoas não têm esse hábito de tirar um tempo de oração, às vezes no início é um pouco difícil, mas nós temos uma lista tão grande de pedidos e de necessidade que às vezes eu sempre ultrapasso do meu tempo, viu? É porque eu falo um pouco, vocês já perceberam do outro lado da tela que eu falo um pouquinho. E eu tenho reservado um horário, geralmente no período da manhã, que eu tiro o meu período de oração, e eu reservei 30 minutos. Mas às vezes eu olho assim, já passou dos 45, e eu tenho ali alguns pedidos ainda para apresentar. Então nós temos não só os pedidos dos nossos irmãos aqui da nossa igreja, mas nós estamos diante de uma situação que, se nós dobrarmos os joelhos e olhar para os nossos governantes e olhar para a situação da saúde, situação econômica, nós teremos motivos de sobra para clamar ao nosso Deus. Então, quando o salmista ele fala que Deus é nosso refúgio e fortaleza, era algo que ele tinha realmente experimentado na sua vida. Era uma experiência com Deus que ele tinha. Então, talvez na sua vida, você esteja necessitando de uma provisão ou de um cuidado bem presente, ou seja, um cuidado rápido, um cuidado assertivo, um cuidado bem urgente. É tempo de dobrar os joelhos e clamar a Deus que Ele vai te atender. E nós poderemos usar as palavras do salmista como nossas palavras. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Nós vamos poder usar essas palavras como nossas. No próximo domingo, nós estaremos na lição de número 6. E eu já convido os irmãos a lerem em suas casas os salmos de número 51, que é o salmo que nós vamos meditar na próxima semana. Será o domingo das mães. Vai ser um domingo diferente realmente para todos nós, que temos por hábito de almoçar na casa da mãe, de levar um presente para a mãe. Na escola dominical, geralmente nós fazemos uma homenagem para as mães e presenteamos as nossas mães com uma lembrança. Então tudo para nós esse ano vai ser diferente. Tempos novos e nós vamos nos adequando. Em nome de Jesus, nós vamos tentar ao máximo prestigiar as nossas mães, mesmo que à distância. Então a escola dominical já está pensando nisso e se preparando para homenagear as nossas mamães, ainda que de longe. Sintam-se abraçados, irmãos. Nós estamos aqui na intercessão, nós estamos aqui clamando ao nosso Deus. 18h30 nós temos a nossa live à noite, culto de adoração ao nosso Deus. Fique atento para você participar, cultuar ainda que de longe.
nós vamos fazer uma oração. Nós vamos fazer uma oração aqui encerrando a parte dos adultos, professor Rodrigo. Mas eu gostaria que todos, nós vamos dar início à live das crianças. Hoje a tia Raquel tem uma mensagem bem especial para todas as crianças que estão em casa. Então, o Davi, né, que já foi dito que está aí atento, eu quero convidar a todas as mães que têm crianças, estão assistindo a live dos adultos e agora vai iniciar a live com as crianças. Então, não saia deste canal. Permaneçam aí atentos para vocês ouvirem a mensagem da palavra de Deus para as crianças, direcionada às crianças. Que o Senhor continue nos abençoando. Provavelmente nós estaremos aqui no próximo domingo, se Jesus não voltar, né? Porque tudo nos mostra que Cristo já volta. Então nós devemos estar atentos, preparados para a volta do nosso Senhor. É por isso que nós estamos aqui nesse tempo, meditando na palavra de Deus, porque nós continuamos esperando a volta do nosso Salvador. O nosso objetivo é ir para a nossa cidade mesmo, como já foi dito, a Jerusalém Celestial. A nossa morada não é aqui, nós somos forasteiros nesta terra, eu creio assim. Então, se o Senhor nos permitir, Jesus não voltar, nós estaremos aqui no próximo domingo às 9 horas da manhã, em nome de Jesus. Vamos dar graças ao nosso Senhor por esta oportunidade, por este momento. Em nome de Jesus, meu Senhor, nós queremos te dar louvor, graças ao teu nome precioso, por todos os teus feitos aqui. Muito obrigada pela vida do professor Rodrigo, Senhor, por nos transmitir, Senhor eterno, com mais clareza e objetividade, a mensagem da Tua Palavra através dos Salmos 46, 47 e 48, essa trilogia de louvor e adoração e reconhecimento ao poderio do nosso Senhor. Muito obrigada por tudo, continua se fazendo presente em nosso meio, em nossas vidas. Vai ao encontro daquele que está em aflição, daquele que está necessitando de um socorro, de uma palavra, necessitando de uma providência. Em nome de Jesus Cristo, abençoa aquele que clama por Ti, Senhor, que pede por socorro, que pede, meu Senhor, por uma intervenção divina. Em nome de Jesus Cristo, eu também te peço consolo para aqueles que choram. Em nome de Jesus, consola cada coração nesta manhã. Sim, meu Senhor, que recebamos da Tua parte o refrigério, o bálsamo nas nossas vidas, em nossos lares, em nome de Jesus Cristo. Eu te suplico hoje uma bênção especial em favor daqueles que foram, Senhor eterno, atingidos por esse vírus, que sejam, meu Senhor eterno, Pai, curados pelo poder que há no Teu nome, e que, meu Senhor, possam sair desta provação, dessa situação, entoando cântico de louvores a Ti, porque Tu és por nós. Muito obrigada por tudo, muito obrigada pelo Teu amor incondicional para conosco, no nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos. Vai ser um vídeo compartilhado. Então, nós tivemos aqui a informação que a live das crianças vai ser um vídeo compartilhado, tá bom? Fiquem atentos. Deus abençoe a todos. Até domingo que vem.